e 6. Então, o primeiro tópico foi a ansiedade, 7 anseio. 7 anseio, não ansiedade, mas 7 anseio. E o segundo tópico é uma exortação do Senhor dentro desse texto. Amém? Então vamos discorrer um pouquinho aqui. Eu não me vou demorar, porque eu quero que você pegue a mensagem. Então eu não quero ficar muito tempo falando sobre o texto, para que você pegue mais rápido isso daqui. Amém, queridos? Então, o versículo primeiro, ele começa dizendo assim: quando atingiu Abrão, não Abraão, mas Abrão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Segundo versículo diz assim: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não era o seu nome, e sim Abraão, porque o pai de numerosas nações que constitui. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Aleluia. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no discurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém, queridos? Amém. Eu sei que você acompanhou o texto, e esse texto ele é riquíssimo quando nós paramos para meditar num texto como esse. É poderosíssimo esse texto, queridos. Então, amados, veja que Abraão, o nome dele era Abrão. O nome dele era Abrão. Deus já tinha feito a promessa para ele anteriormente, que ele seria pai de multidões. Mas Abraão, ele duvidou disso. Quantas vezes nós também não duvidamos, não é? Todos nós temos uma promessa, queridos. Então, se Abraão era um homem de fé e ele duvidou, por que nós também não duvidamos? Somos carne. Então, amados, há momento que nós vamos duvidar também. E não há nenhum erro nisso. Não é errado duvidar. Às vezes a gente está impondo as mãos numa pessoa e às vezes a gente fala que a pessoa não recebeu porque a pessoa duvidou, porque a fé foi pouca. Mas quando olho para a vida de Abraão, queridos, um homem poderoso em fé, mas ele duvidou. E ele duvidou, queridos,
ao ponto de fraquejar na fé. Abraão fraquejar na fé? Sim, ele fraquejou na fé. Por que eu falo que ele fraquejou na fé, queridos? Porque ele já tinha a promessa. Mas mesmo ele sabendo que Deus tinha falado com ele, ele ainda assim deu ouvido à voz de Sara. E o que ele fez? Ele se deitou com a escrava da sua mulher para ter esse filho que Deus tinha prometido para ele. Sim ou não, queridos? Não foi assim que aconteceu? Então podemos perceber que Abraão duvidou da fé, fraquejou na fé. Todos nós, queridos, pode acontecer de fraquejar na fé. Mas também, queridos, devemos pegar isso como exemplo para a gente se fortalecer na fé, não para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Então, Abraão dá este grau. Abraão tem esse surto de fraquejar na fé e ele sente o pedido de Sara. E o que aconteceu com essa fraqueza da fé de Abraão? Aconteceu que Deus agora não tinha um problema para resolver, mas Deus tinha que fazer algo, porque ele disse que da descendência dele ia ter muitas nações. Então Deus cumpriu com a sua palavra, não permitiu que Ismael morresse, mas a promessa não era em Ismael, era em Isaque. E assim aconteceu, queridos. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é que nós precisamos ter expectativa de vida. Essa palavra é para impulsionar você a dar um salto para o futuro, para você avançar a partir de hoje, crendo nas promessas do Senhor, acreditando de uma maneira que Deus vai cumprir com aquilo que Ele falou. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas a promessa Deus fez para Abraão, não foi para nós. Mas você é descendente de Abraão. Você não é descendente de judeus, mas você faz parte da descendência de Abraão, porque ele disse: em ti, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra, e a minha promessa é perpétua, de geração em geração. Então você não é da geração de Abraão, porque faz muitos e muitos anos que Abraão morreu, mas você faz parte da geração que Deus abençoou em Abraão. Amém, querido? Você entende assim? Glória a Deus. Eu creio assim, porque assim está escrito, e assim eu creio. Louvado seja Deus. Mas vamos falar um pouquinho do texto aqui. No versículo 2, ele disse: farei uma aliança entre ti e mim e multiplicarei extraordinariamente, e te multiplicarei extraordinariamente. Então você faz parte da aliança que Deus fez com Abraão. E ele multiplicou ou não multiplicou Abraão extraordinariamente? Mas entenda uma coisa:
Mais na frente a gente vai ver que ele diz: eu não quebro a minha aliança. Deus não volta atrás com a sua palavra. A aliança que ele faz com o homem, ele não quebra. Quem quebra somos nós. Nós quebramos a aliança. Mas uma coisa me chama a atenção, queridos, que Abraão não quebrou a aliança que Deus fez com ele. Ele fraquejou na fé? Sim, fraquejou. Mas ele não quebrou a aliança. Ele continuou firme, crendo na promessa, crendo na aliança. Mesmo ele tendo falha, ele continuou crendo. E o versículo 4, 5, 4, diz assim: quanto a mim, será contigo que a minha aliança. Veja bem o que ele diz. Quanto a mim, Abraão, a minha aliança será contigo. Ele quis dizer o seguinte: o que depender de mim, a minha aliança será contigo. Falando para Abraão: a minha aliança será contigo. Amém, Deus, aleluia. Serás pai de numerosas nações. Então, nós não vamos ser pai de numerosas nações, de pessoa vindo do físico, mas nós poderemos ser pai e mãe de numerosos filhos e filhas espirituais. Amém? Sim, filhas e filhas espirituais. Se você continuar com a aliança que fez com ele. E ele disse que me chama a atenção isso aqui também, ele disse: partirei fecundo extraordinariamente. Partirei fecundo extraordinariamente. Então, esta palavra fecundo é uma pessoa fértil. Não estou levando aqui para o lado sexual, mas estou levando para o lado espiritual. Então, pegue esta palavra fecundo e aplique em tudo que você for fazer, em tudo que tiver no seu coração. Você vai aplicar. Deus disse que me faria fecundo. Fecundo é ser próspero, é ser abençoado, é fazer com que nasça algo, é fazer com que a gente prospere e prospere e prospere. Como nós começamos um negócio, o que é que nós acreditamos? Que ele vai, não é? Vai crescer, que ele vai crescer. E isso é ser fecundo, ser próspero, ser abençoado. E ele diz, continua dizendo, no versículo 7, a tua descendência, no discurso das tuas gerações, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, continue sendo fiel a Deus, sem quebrar a aliança, que você será próspero, você será fecundo em tudo que você fizer com as suas mãos. E o versículo 8 diz assim: dar-te-ei a tua descendência. Agora, ele não está falando que vai dar mais para Abraão, mas para a descendência de Abraão. Então é para mim e para você. Assim está escrito no versículo 8: dar-te a você e a sua descendência. Na minha aqui não está falando você, mas aqui está. A você e a sua descendência como propriedade perpétua. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro. Além disso, serei o seu Deus. Amém, queridos? Então é uma promessa, queridos. É uma promessa que Deus está fazendo para Abraão, mas ele fala para
a descendência de Abraão, que seria as gerações vindouras, que ia abençoar, que ia nos abençoar. Então você está enquadrado nessas gerações que veio de Abraão para você e para mim. Amém? Você entende isso aí, queridos? Mas o que eu quero enfatizar agora, dentro desse texto, é que ele fala dos 7 anseios. Quando ele diz, farei uma aliança entre ti e mim, no versículo 2. Então essa aliança ela tem que continuar. É isso que eu quero que você entenda. Essa aliança não pode ser quebrada. Você tendo essa aliança, ainda no versículo 2 ele diz, eu vou multiplicar extraordinariamente. Se você continuar com essa aliança, ele vai multiplicar. Tudo que você colocar a mão será multiplicado. Mas você tem que estar na aliança. Você não pode quebrar a aliança. E aqui no versículo 6, ele diz, fartei fecundo extraordinariamente. Então essa palavra extraordinariamente é algo além do normal, extraordinariamente. Então você pensa em algo extraordinário. O que é algo extraordinário? É algo que está além do normal, extraordinário, algo poderoso, algo que talvez você nem estava pensando que poderia acontecer, mas pela sua expectativa de fé, pelo anseio que você tem por aquilo, então vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Quem vai fazer? Deus vai fazer acontecer algo extraordinário na sua vida, porque você tem uma aliança com Ele, e você não quebrou essa aliança, e por isso você será bem abençoado. E ele disse, farei de ti nações, ainda no versículo 6, farei contigo, no versículo 7, farei contigo aliança perpétua. Então é uma aliança não eterna, porque quando a gente morrer, aí acabou tudo aqui na terra, mas a gente vai continuar com Ele por causa da aliança que fizemos aqui na terra. Amém, queridos? Essa palavra perpétua é até que a gente saia da vida de peregrinação. Você entende o que é peregrinação? E no versículo 8 ele diz, dar-te-ei a terra de Canaã. Então, a terra é nossa, queridos. Aonde você colocar a planta do seu pé, por você ser descendência de Abraão, por você ter uma aliança com Deus, que você não quebrou essa aliança, aonde você chegar, aonde você colocar a planta do seu pé, você será abençoado por causa da aliança que Deus fez com Abraão. Então, se você continua com essa aliança, sem quebrar essa aliança, você será próspero aonde você for, até no deserto. Se você tiver aliança e não quebrar a aliança, você vai prosperar. Sabe por que eu falo isso, queridos? Porque Jacó chegou lá na terra do seu tio sem nada, mas Deus tinha uma promessa e ele prosperou lá. Mesmo sendo tirado, ele saiu de lá com muitos bens por causa da aliança que Deus tinha com Isaac. Amém, queridos? Então, amados, não quebre essa aliança. Não quebre essa aliança. E o versículo 8 ainda, ele diz, serei o teu Deus. Você
Você já imaginou Deus dizendo que é o seu Deus? Você não precisa mais de nada. Você não precisa mais de nada. Se você tem Deus como o seu Deus, você não precisa mais de nada. Eu costumo dizer o seguinte: olha, para algumas pessoas, que às vezes a gente precisa falar mesmo, né? Eu costumo dizer assim: olha, eu preciso de você. Eu preciso de você. Mas eu não estou preso a você. Nós precisamos um dos outros. Amém, queridos? Mas você não pode ficar preso a ninguém, porque você tem Deus na sua vida. Amém. Amém. Então você não pode ficar preso a ninguém, dependente de alguém, se você tem Deus na sua vida. Você precisa entender isso. Tem pessoas que, se não tiver um apoio de alguém, ele não avança. Ele não sabe avançar, ele não sabe dar o segundo passo. Você tem Deus na sua vida, e você tendo Deus, você não precisa ficar preso a ninguém. Você precisa trabalhar a sua mente para que você dê o segundo passo. Tudo já está feito, queridos. Tudo já está pronto. Tudo já existe. É só você dar o segundo passo. Você não pode ficar parado, dependendo de A ou de B. Você depende de Deus. E você tendo Deus, você tem tudo. As pessoas são só ponto de apoio, mas Deus, Ele é o nosso supridor. Temos que confiar nele e acreditar. Amém, queridos? Então, essa primeira parte foi que todos nós precisamos estar dentro dessa aliança, sem quebrar essa aliança, para que aconteça aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Não quebre a aliança. Deus não quebra a sua aliança, mas nós quebramos a nossa aliança. Mas só quando é que nós quebramos a nossa aliança? Quando nós desviamos, quando nós jogamos tudo para o ar. Então, você quebra a aliança com Deus. E aí, você vai ter que ir de volta para Deus e pedir perdão e voltar. Então, isso atrasa a nossa vida. Fica na presença. Não precisa pagar preço se você continua com a aliança, sem quebrar a aliança. Mas quando quebramos a aliança, aí nós vamos pagar preço. Deus é bom, é misericórdia, mas o preço será pago por quebra de aliança. Amém, queridos? Então, amados, para a gente ir para o segundo tópico, que fala sobre a exortação. Aqui em Mateus 11, não precisa abrir, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas depois você pode conferir em casa. Aí eu quero enfatizar aqui, Jesus, dentro desta aliança. Então em Mateus 11, 28, Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesmo que você esteja nessa aliança, você vai fraquejar, você vai se cansar, mas o que é que você faz? Você vai a Ele. Você vai a Ele. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, eu estou fraquejando na minha fé. Lembre-se do que eu falei no início, Abraão fraquejou. Você também vai fraquejar. Eu também vou fraquejar. Mas o Senhor Jesus, Ele é a nossa fortaleza. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis fracos, todos que estáis cansados, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente tem
um conforto, a gente tem uma segurança nele. E ele ainda no versículo 29, ele diz assim: aprendei de mim, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei com o Senhor Jesus, ser humilde, para perceber que nós erramos, que nós falamos, e que precisamos dele. E que não adianta ficar teimando, tentando se levantar sozinho. Porque quando fraquejamos, só Deus para nos ajudar. Só Deus para nos ajudar, enviando uma pessoa para nos fortalecer. E em João 15, 7, ele diz: permanecedes em mim. Se vocês permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Permaneça nele. Permaneça nele. E vai ser feito aquilo que você pedir. Quem está falando isso? É o Senhor que está falando. Amém. Eu não estou inventando isso daqui. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Quando é que isso vai acontecer? Quando você permanecer na aliança. Permanecer em Jesus é permanecer na aliança, sem quebrar essa aliança. E vai acontecer aquilo que você pedir para ele. E ainda em João 21, 22, ele diz: siga-me. Bote aí, João 21, 22. Para ver o que está dizendo. João 21, 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a vocês? Quanto a vós, sigam. Amém, queridos? Então, ele disse: se eu quiser, que isso importa para os outros? Que isso importa para vocês? Mas siga-me, e você será abençoado, e vocês terão o que vocês querem. Não importa o que fulano está falando, não importa o que aquele está dizendo que não vai conseguir. Ah, você não vai conseguir por isso ou por aquilo, mas o Senhor está dizendo: se você me seguir, se você continuar comigo, não importa o que as outras pessoas estão falando, porque eu vou permitir que isso aconteça com você. Aleluia! Então não importa os outros, o que importa é eu permanecer, é eu seguir Ele. E vai acontecer comigo, conforme eu pedi, conforme Ele falou. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Gênesis 17:1. Anda na minha presença. Gênesis 17, versículo 1. Está um pouco diferente aqui, mas ele disse: ande na minha presença. Então tem que andar na presença dele. Esta é a exortação que ele faz para nós, para que a gente consiga tudo aquilo que nós pedimos a ele. É andar na presença dele, e assim vamos alcançar aquilo que nós pedimos a ele. Porque ele disse: sigam-me, e assim vocês terão o que vocês pedirem, o que vocês quiserem. Versículo é Lucas 22:19. Coloque aí Lucas 22:19. Vamos ver o que diz Lucas 22:19. Você conseguiu pensar? Já está aí. Lucas 22:19 diz assim, queridos:
pegando ele o pão, deu graça e partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Como nós acabamos de ver. Então façam isso. Façam o que ele está falando. Façam o que ele disse que fizéssemos, e assim vai acontecer conosco, querido. Vai acontecer conosco dessa maneira, mas tem que estar nele. A aliança de Abraão veio para Jesus, e ele nos exorta com essas palavras. Em cada texto que nós lemos aqui, são exortação do Senhor Jesus, para que a gente venha se manter ativo na nossa fé e conseguindo tudo aquilo, queridos, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós pedimos. Não tem segredo, queridos, não tem segredo. Pastor, qual é o segredo para a gente conseguir algo na nossa vida? O segredo é esse: é ter a aliança, você já tem, é permanecer na aliança, e é seguir Jesus agora, depois da velha aliança. E pronto. E aí você vai conseguir tudo isso. Tudo isso. Vai falhar na fé? Vai falhar na fé. Mas você não quebrando a aliança, você retorna. Quebra a aliança, querido, quando você amaldiçoa tudo e chuta o pau da barraca e não quer mais saber. Isso é quebra de aliança. Mas falhar, todos nós vamos falhar. Todos nós, uma hora, vamos duvidar por causa das dificuldades da vida no dia a dia. Jesus falou isso para nós. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Então ele não continua dizendo: vocês vencerão também, mas o entendimento é que ele disse: eu venci. E se vocês estiverem em mim, vocês também serão vencedores. Mas vocês têm que estar em mim. Se vocês não estiverem em mim, vocês não podem ser vencedores. Não está escrito assim? Quando é cortado da videira, este ramo não dará mais fruto. E quando é que nós estamos cortados da videira? Quando nós quebramos a aliança. Então, se você quer que esse ano de 2025 seja um ano de bem, um ano de prosperidade, continue na aliança e seguindo o Senhor Jesus. Amém. É assim que ele disse: siga-me. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que vai acontecer desse lado, daquele lado, mas eu tenho que estar aqui crendo, firme na minha aliança. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não sou atingido. Então você tem que estar ali, ó, firme. Problemas, situações, levantes, pressões, mas eu estou aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu estou aqui no meio. Eu não saio daqui. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus está no meio. Amém. Quando Jesus está no meio, nada pode dar errado. Só vai dar certo, só vai dar certo, só vai dar certo, porque Jesus está no meio. Amém? Lembra daquele paralítico que desceu numa cama? Ele diz, a Bíblia diz que ele desceu no meio. No meio, Jesus estava no meio ali. E quando desce o paralítico no meio, o paralítico é curado. Então coloque Jesus no meio. Se você colocar Jesus no meio, você também vai estar no meio. Essa é a receita, queridos, para você prosperar, para você ser abençoado, para você ser curado, para você resolver situações na sua vida sem depender muito de A ou de B, mas dele. Amém. Glória a Deus, eu não vivo.
Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança. E para a gente encerrar, Ele diz: olhe para mim, olhe para Jesus. Veja que eu comecei na velha aliança, e agora eu trouxe para dentro da nova aliança, sem quebrar a velha aliança. Olhe para mim. Onde está escrito isso? Em Hebreus 12, 2. Coloque aí, filho. Hebreus 12, 2. Ele disse: olhe para mim. Então você tem que olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Diz Hebreus 12, versículo 2: e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lembra da fé de Abraão? Abraão creu, Abraão tinha fé, mesmo ele fraquejando na fé, ele recebeu o que Deus prometeu para ele. Que é o que eu estou dizendo, não é porque você vai fraquejar na fé que você vai deixar de receber dele. Você vai receber dele, você só não vai receber se você quebrar a promessa. Abraão fraquejou na fé, mas ele não quebrou a aliança, e por isso Deus cumpriu com a sua palavra. Deus só não vai cumprir se você quebrar a aliança. Aí não tem como Deus cumprir promessa. Então continue com a aliança. Então, dando continuidade, ele diz: ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Então ele diz, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Ele suportou a vergonha. Ele foi injuriado e envergonhado. Deixaram ele seminu. Olha que vergonha. Filho de Deus, seminu. Foi vergonhoso para ele. Não é, queridos? Isso é vergonhoso, amados. Você já pensou? Você vê o seu pai de cueca, né? Você vê a sua mãe de peça íntima. Não falando as mulheres não, mas os homens, né? Não é vergonhoso para o pai, para o pai? Não é vergonhoso para a mãe? Eu ainda acredito nisso. Meu pai de cueca. As meninas vendo o pai de cueca. É o pai dela de cueca. Os meninos mais velhos vendo a mãe dele só de peça íntima, não é? É vergonhoso para ela ou não é? Jesus passou por isso. Aqui. Suportou a vergonha. Por que ele suportou a vergonha? Para que eu e você hoje pudéssemos estar vivos. Mas é o entendimento de se manter nessa aliança. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida e você será o que você quiser ser daqui até 2026. Eu declaro na tua vida: não quebre a aliança e dê o segundo passo. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não seja procrastinador, mas diga: eu vou fazer hoje. Vamos deixar para fazer amanhã? Não, faça hoje. Faça hoje. Jesus disse: o que tiver que fazer, faça logo. Então faça hoje. Não deixe para amanhã. Amém, queridos? Deixar para amanhã é preguiça. Amém?